Bom, então vamos começar. Quando eu for para a parte de programação, eu vou tirar meu rosto para vocês não verem eu ficando tenso, tá? Bom, então, o que a gente vai aprender hoje, né? A ideia é a gente ver um pouquinho, né, da origem, dos princípios de Kotlin, as novas estruturas, né, que a linguagem traz, a diferença entre variável e vamos chamar assim, de constante, ou tipos finais, né? Atributos finais, vamos dizer assim, que são os val. A questão de como é que a linguagem Kotlin trata a questão dos variáveis com valor nulo, né? Eu vou mostrar um pouquinho no Android Studio a herança, encapsulamento, tá? A gente vai brincar um pouquinho também com o Playground, e eu vou mostrar para vocês do Android Studio, uma aplicaçãozinha que é a aplicação que tem um curso, no final das referências, vocês podem ver, tem um curso da própria Google, né, do Udacity, que eu segui esse curso para montar essa aula para vocês, tá? E aí a gente vai ver funções, um pouquinho de estrutura de controle para fazer essa aplicação, tá bom? Bom, então, o Kotlin, pessoal, vocês fiquem livres para me interromper, tá, pessoal, qualquer dúvida. O Kotlin, ele foi uma linguagem de programação, né, criada em 2010 pela JetBrains, né? A JetBrains é uma empresa que o foco dela é desenvolver tecnologias, ferramentas para acelerar o desenvolvimento, né? Então, ela é uma empresa que cria soluções para nós, né, desenvolvedores, né? E ela é responsável pela criação de várias IDEs, inclusive a própria base, né, o IntelliJ, que é a base do Android Studio, tá? E eles têm várias outras soluções, PyCharm, por exemplo, para quem programa em Python, também é da JetBrains, e também conjuntos de APIs para acelerar o desenvolvimento, tá? Bom, eles criaram essa linguagem Kotlin, né, inspirada no que há de melhor em Java, Scala, Groove, C#, e a ideia deles era ter uma linguagem interna, né, para uso interno. Mas eles perceberam, né, o potencial, então eles abriram, vamos dizer assim, essa linguagem, né, ela é open source, ela é licenciada Apache, e a gente vai ver que eles começaram a usar, né, essa linguagem, a permitir que essa linguagem possa ser utilizada em diversas plataformas e tipos de aplicação, tá? Bom, alguém fez um comentário aí? Matheus, isso é sempre o problema, mas vai dar certo, vai dar certo. Quando você se formar, você vai ver que pagar R$1.000 numa ferramenta não é nada se essa ferramenta te traz produtividade, né? Porque R$1.000 em um projeto de 100 mil, 200 mil, 300 mil, que é um custo para fazer um software, em geral, pequeno, né? Se ele realmente faz que você entregue as coisas mais rápido, isso é irrisório, tá? Então, isso dá certo. Bom, características do Kotlin, né? É uma linguagem estaticamente tipada, a gente vai ver isso, ou seja, você precisa, em tempo de compilação, definir os tipos das variáveis, certo? Mas ele tem um mecanismo que ele consegue também reconhecer, a partir da primeira atribuição, em tempo de compilação, qual é o tipo daquela variável, né? Então, isso aí também facilita, você pode ser mais conciso na escrita do seu código. Usa dois paradigmas de programação, então você pode tanto programar de modo orientado a objeto, como de modo funcional, né? Ou seja, existe um conceito chamado lambda, em que você pode passar funções como parâmetros, tá? E ela é multiplataforma e interoperável, certo? Bom, vamos aqui em frente. Tem um site, né, da linguagem, né, esse kotlinlang.org, onde vocês podem entrar lá, tem material, tutorial, curso, exemplo, ferramenta, fórum, tudo que você precisa para aprender
sobre a linguagem, né? Eu li algumas coisas de lá, tirei algumas coisas de lá para montar a aula e para fazer os exemplos, certo? E lá também tem, pessoal, um playground, né? Assim como, por exemplo, o Swift, se você quer aprender Swift sem estar programando lá em iOS, quer usar na web mesmo, você tem interesse em aprender a linguagem, tem playgrounds, né, na web que você pode brincar, certo? Então, vocês estão vendo aí um exemplo, né, que eu criei, que é uma aplicação completa. Ela tem um ponto de entrada, né, que é o main, né? Fun, não é que a gente vai se divertir, não, é de function, né? É uma função, né? Aqui eu estou criando uma variável, por isso que esse var, chamado turma, tá? E estou atribuindo um valor para ela, que é uma operação, né? Então, isso aqui vai me gerar um inteiro. Então, essa variável aqui, em tempo de compilação, a ela vai ser atribuído o tipo inteiro, tá? E aqui eu estou dando um print ln, que é uma coisa que a gente faz em C, em Java, né? Com uma mensagem e dólar a variável, né? Ele vai pegar o valor, né, e substituir por essa expressão. Por isso que vocês estão vendo aqui, Olá Turma, PDM 2021.1, certo? Alguma dúvida aí sobre o código? Vocês têm alguma pergunta? Professor. Diga lá. No caso, não pode usar ponto como quando for nomear uma variável? Cara, essas expressões de assim, símbolos, como é que eles chamam disso? Reservados? Exato. Não sei te dizer, cara. Realmente eu não olhei isso aí, mas eu imagino que sejam semelhantes ao Java. Eu fiquei me perguntando como é que ele identificou, né? Que até antes do ponto era a variável. Não, aí procura dentro ali daquele espaço de execução os nomes das variáveis, né? Então ele sabe. A gente pode até fazer um teste. A gente pode criar aqui turma 1, turma 2, para saber se ele sabe. Que era estaticamente tipada, né? Aí então quer dizer que se chamasse uma outra função e que nessa outra função eu atribuísse à turma outra coisa que não fosse... Inteiro ia dar erro. Ia dar erro em tempo de compilação. É isso que é importante vocês entenderem, certo? Beleza. Por exemplo, existem linguagens, aí vocês me corrigem que faz muito tempo que eu não programo em JavaScript, que são fracamente tipadas e que você pode mudar o tipo, né? Ainda é possível fazer isso em JavaScript. Aqui ele não vai te deixar, certo? Ele vai pegar e aquele tipo ele vai ser, durante a execução, o mesmo, né? Então, se você fizer isso em tempo de compilação, ele vai gerar um erro, tá? Alguém quer falar isso? Eu falei besteira sobre JavaScript? Antônio? Não, eu queria perguntar por que do 2020, mas... Porque eu queria mostrar porque nós estamos em 2021, né? Era isso. E aí eu queria só mostrar como fazer uma operação matemática e fazer uma atribuição. Foi basicamente por isso. Né? Mas aqui eu podia botar a mensagem direto, né? 2021.1, certo? Daqui a pouco eu vou lá para o Play, aí posso deixar vocês brincarem também um pouquinho aí. E a gente pode fazer esse teste aí que o Ulisses quer saber, né? Se eu botar turma 1, turma 2, qual é que ele vai substituir, certo? Bom, então, pessoal, uma outra coisa, né, interessante é que o Kotlin, ele é multiplataforma, né? Ele entra dentro... tanto que teve alguns artigos de vocês, e até naquela apresentação a gente viu na aula gravada lá, que eu falava da dissertação do menino lá da UFSC, acabei de esquecer o nome dele, em que Kotlin era uma das linguagens que tinha sido mencionada, né, lá dentro pelos desenvolvedores. Por quê? Porque o Kotlin é uma linguagem multiplataforma, certo? Então, o que acontece? Existe o Common Kotlin, que seria uma parte reservada, sem tantas APIs, que você poderia escrever, e você teria garantia que ela vai rodar em todas as implementações do Kotlin, certo? Então, teria lá, sei lá, as bibliotecas principais, serialização, HTTP, e aí teria tudo, né? Herança, classe, encapsulamento,
controle, for, loop, alguns tipos de estruturas de dados. Então, você conseguiria escrever, em teoria, o código de negócio, né, do seu sistema, e aí você poderia facilmente portar ele para outras plataformas, certo? E aí, claro, existem as versões específicas para cada plataforma, que aí, por exemplo, existe o Kotlin JS, o Kotlin JVM, o Kotlin nativo, se vocês pudessem rodar em outra plataforma, que, sei lá, o Windows, que pudesse ser portado, né? E depois existe um mapeamento disso para plataforma final, certo? Então, por exemplo, o que a gente vai acontecer no caso aqui do Android, né? A gente vai programar em Kotlin, mas no final ele vai estar rodando em cima de uma máquina virtual que executa código Java, que foi criada para executar código Java. Vai existir uma transformação em que vai ser gerado um bytecode, né? Como se fosse um programa em Java para executar nessa máquina virtual, certo? Então, dado essa forma, né, como ele foi pensado, essa linguagem ela acabou sendo hoje de múltiplos propósitos. Você pode fazer multiplataforma, então tem, por exemplo, um port para iOS, você consegue fazer um código que roda em iOS e Android usando Kotlin. Claro que depois a parte de UI, de interface gráfica, você tem que fazer nativamente em cada plataforma, tá? Mas existe lá a abordagem cross-platform que usa Kotlin, certo? Existe também uma forma de você programar para server-side, para substituir, por exemplo, o J2EE. Na verdade, não é substituir, você vai escrever em Kotlin, mas vai rodar em cima da JVM, certo? Também você pode fazer código para a front-end, ou seja, que vai rodar em cima do JavaScript, e o que a gente vai ver aqui na disciplina, que é a linguagem para você fazer aplicações nativas em Android, né? Lembrando que o nativo em Android, na verdade, não é bem nativo, né? Porque ele roda em cima de uma máquina virtual, né? Nativo raiz no Android deveria ser programar em Linux, né? Que lá embaixo é Linux, né? Mas então, a gente consegue, né, com o Kotlin, programar nessas mais diversas plataformas e com esses diversos tipos de propósito, né? Então, ele foi feito dessa forma porque ele acaba sendo também de fácil migração. Você consegue pegar um código Java e transformar ele facilmente em Kotlin, tá? E também a gente vai ver que você consegue instanciar código Java em Kotlin, de forma muito simples. Então, isso facilita muito, por exemplo, que quem já tem um projeto gigantesco, com várias bibliotecas feitas em Java, mas agora ele pode começar a fazer as novas funcionalidades em Kotlin, fazendo de forma mais concisa, mas sem ter que reescrever tudo que ele já tinha feito antes, que está escrito em Java. Esse é o caso do Android, né? A gente vai ver, quando a gente estiver programando, que a gente pode continuar usando as bibliotecas, os componentes de interface, né, que foram criados em Java em Kotlin, tá? Bom, para ficar claro, para vocês entenderem, então, veja só, esse código que vocês estão vendo, ele é um código Kotlin, certo? Mas eu estou dando import em uma classe Java. Eu estou chamando a classe localDate, tá? Desse pacote aí, java.time. E estou chamando o método now, ele vai me dar a data de hoje, certo? E eu estou usando dentro do meu código Kotlin. Então, aqui à direita, né? Vocês estão vendo a execução do código lá no Play, tá? Então, veja como isso é interessante, né? O que acaba ajudando essa migração mais fácil, né? Não se precisou reescrever todas as bibliotecas de, por exemplo, úteis ou de tempo aqui para programar em Kotlin. Eu posso simplesmente reusar as bibliotecas que já existem em Java, tá?
E esse código também, se a gente fosse escrever esse mesmo código em Java, ele já seria bem mais extenso, né? Então, acaba que você pode ir fazendo essas mudanças modulares, como eu estou dizendo para vocês, escrevendo um código mais conciso e mais moderno. Deu para entender esse código aí, pessoal? Algumas dúvidas? E aí, professor, por que que no outro era var e nesse aí tá val? Vamos já ver. Já ver qual é a diferença. Bom, então, o que é o var e o var? Né? O var é aquele negócio lá do futebol, não, brincadeira. É o seguinte, é porque você pode definir dois tipos vamos chamar de variável, mas atributos, tá? Você pode definir dois tipos de atributos, certo? Agora, atributo, propriedades. Um é a constante, ou seja, ela não vai mudar o valor, tá? Que é o val, com L, certo? Ele é imutável ao longo do código, certo? E o var é o variável, ou seja, ele pode mudar de valor, certo? Nos dois casos, você pode fazer o que a gente estava vendo antes, que era a declaração de tipo implícita, né? Se eu atribuir 15 ali, ele já vai dizer que é um inteiro. Se não, se você quiser ser explícito, por exemplo, para o programador que está vendo, né? Você pode dizer o tipo, tá? Qual é a diferença das duas? Eu não vou conseguir, e depois, em uma parte do meu código, modificar esse valor de myValue, né? Já o myVariable, eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir atribuir 12, né? Eu vou conseguir fazer uma soma nele, tá? Mas o de cima, não. Só que vocês vão encontrar muitos exemplos de código usando constantes, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando se trata de um objeto, né? Se você, na verdade, vai modificar, são os atributos dele, mas a referência desse objeto não muda, então você pode colocar ele como sendo um val, né? Então, vocês vão encontrar muitos exemplos de código dessa forma. Quando eu for escrever os exemplos aqui para vocês, vocês vão ver que eu também vou ter hora que vou usar val, vou ter hora que vou usar var, tá? Então, ó, só resumindo, né? Qual é a diferença? O var é imutável, né? Você não pode alterar o valor depois da inicialização. Lembrando que esse valor pode ser simplesmente a referência para um objeto, né? Então, você pode mudar as propriedades desse objeto. Você só não pode mudar qual a referência desse objeto, tá? Ele seria o final, né, do Java, tá? E já no caso do var, seria o que a gente está mais acostumado, que seria a variável mutável, né? Que você pode alterar o valor, e aí seria a variável comum em Java, tá? Então, assim, se essa é um códigozinho a mais, que ele te obriga a sempre colocar o var ou o val, certo? Se você não bota nenhum dos dois, vai dar erro de compilação, certo? Então, você é obrigado a dizer se aquela variável é constante ou não, tá? Bom, os tipos básicos são basicamente os mesmos que vocês já estão acostumados em Java, certo? Então, números, string, char, booleano, né, arrays. Mas não existe os tipos... Sim, os Power Rangers é porque eu escrevi array e apareceu essa imagem, achei interessante e botei aí, sabe? Para vocês prestarem atenção. Então, no caso, são os mesmos tipos, mas não tem aqueles tipos primitivos, né? Se vocês... O pessoal passou uma moto aqui. Se vocês lembram, né, em Java a gente tem os tipos primitivos, né? O int, né, o char, o próprio double, o float, e aí fica uma confusão, né? No caso, não, aqui não existe esse tipo primitivo, sempre são classes, certo? Ou seja, quando você estiver lá usando, você está criando um objeto. Algumas vezes você não vai precisar dar new, mas porque exatamente ele vai fazer isso para você, certo? Ele vai fazer a construção do objeto para você. Mas em alguns momentos, quando for fazer conversão de tipo, você realmente vai ter que tratar como se fosse um objeto, tá? Bom, com relação aos operadores, né? São basicamente os mesmos operadores de Java, tá? Então, se vocês estão acostumados com isso, né? Operador aritmético, soma, multiplicação, divisão, divisão inteira, incremento, decremento, atribuição é igual, né? Então, são
são simplesmente os mesmos operadores de Java, né? E eu acho que também são os mesmos operadores de C, né? Se eu não estou enganado, são sim, né? Quando a gente for fazer os exemplos, vocês vão se lembrar, tá? Bom, uma das coisas muito propagadas, pessoal, no caso do Kotlin e também do Swift, né? Ele também tem essa característica, que eles chamam de null safety, né? De ser seguro com relação à variável nula, tá? Bom, quem já programou em Java, com certeza, pelo menos algumas 100 vezes na vida, não vou dizer nenhum, já passou por um null pointer exception, né? O que é o null pointer exception? É porque por default, né, as variáveis, os objetos, vamos dizer assim, Java, eles são criados com nulo, né? Se você não dá nenhuma atribuição para eles, né? E se você tenta acessar um método desse objeto, ele vai dar essa exceção, que é uma exceção que é chamada de unchecked exception, né? É uma exceção que ela não é checada em tempo de compilação, ele não te obriga lá a fazer um try catch, né? É uma exceção que a gente chama de exceção de runtime. Então, fica a cargo, na verdade, do programador sempre cuidar para que esses objetos que possam ser nulos, que ele cheque, né? Ele tem que ir lá, se for diferente de nulo, eu posso chamar, tá? Mas isso não inverte um pouco a lógica, né? Porque na maior parte do tempo, se você faz essa inicialização tardia, aquele objeto ele pode ser nulo, né? Então isso é um tipo de exceção, pessoal, que é muito comum. Então você pega logs de projetos de aplicações grandes em execução e está sempre aparecendo lá, tá? Então, assim, isso é um motivo de bloqueio, né, de mau funcionamento desses sistemas, tá? Então, a ideia aqui é evitar que os objetos, eles sejam nulos, tá? Então, o que acontece aqui no Kotlin, né? Existe uma checagem em tempo de compilação para todo objeto, tá? Que, por padrão, não pode ser nulo. Veja que há uma inversão, né? Então, por exemplo, no caso aí desse código, eu criei essa variável aí, test null, tá? E eu não criei ela, ou seja, não atribuí nenhum valor para ela, né? E aí, quando eu tentei dar o print ali embaixo, se eu compilar, ele vai dar esse erro aí, que precisa ser inicializado, tá? Então, essa é uma maneira que a linguagem criou para evitar que esse tipo de erro ocorra com a frequência que ele está ocorrendo, certo? Bom, e se a pessoa realmente quiser usar uma variável nula, tá? Bom, se ela quiser usar uma variável nula, ela precisa usar essa interrogação, onde ela indica, tá? Ao final da variável, que ela pode ser nula, e aí ele pode atribuir esse valor. E aí também você pode criar, por exemplo, funções que podem receber parâmetros que são nulos, usando esse mesmo código, tá? Bom, mesmo assim, pessoal, uma vez que você colocou que a variável pode ser nula, toda vez que você tentar usar essa variável, em tempo de compilação, vai ser checado se você está prestando atenção que ela pode ser nula, tá? Então, ele vai te dar... Então, veja, um segundo nível de checagem, né? E ele vai te obrigar a fazer uma estrutura no teu código para que tu contorne esse problema da nulidade, certo? Que é o que a gente chama de operador Elvis, tá? Que é essa interrogação, 2 pontos. É o Elvis mesmo, o Elvis aí, o cantor. Então, agora eu vou mostrar para vocês um código para vocês entenderem que é melhor, tá? Então, vamos lá para o Playground.